Olá, gestor, olá, gestores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto tem um propósito de compartilhar conhecimento, trazendo aqui pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Cada um que passa aqui compartilha um pouco da sua experiência, para que possa gerar aprendizado para você que nos acompanha. Vai lá ver os outros episódios, compartilha, comenta e vamos aí aprender juntos. E hoje, para brilhantar este episódio, estamos aqui com três feras, na verdade, tá certo? Você olha aqui e vejo que o metro quadrado mais forte da Paraíba está aqui hoje nessa mesa, porque estamos aqui com Maurício, meu velho amigo aí de muito tempo aí, tá? Seja bem-vindo aí, tá certo? É aqui o senhor aqui do Método Seiva, não é isso? O mentor do Método Seiva, não é isso? Mesmo. Nosso amigo aqui, Adeilton, já passou por aqui e, assim, traz sempre muito conhecimento, É muita coisa, tem muita tecnologia embarcada que tem que compartilhar conosco aqui hoje. Ele que é CEO do Grupo Oficina, mas que gosta de ser chamado um caba raiz, que é o quê? Marceneiro. Marceneiro raiz. Por acaso hoje é CEO do Grupo Oficina. E nosso amigo Nilton aqui, que é gerente administrativo do Grupo Casa Tudo, né? São várias lojas. Exatamente. E já vou pedir para vocês se apresentarem. Já quero desde já aqui agradecer a presença de vocês. Vieram aqui para falar de um assunto muito importante. Aquele que é mais importante em qualquer organização, que é o cliente. Ele é o único, como já dizem por aí, né? Capaz de demitir todo mundo, até o dono, não é isso? Então, Maurício, quem é você na fila do pão aí, Maurício? Fala um pouco de você, para que nosso público aí possa conhecer um pouco mais do homem, do ser humano, do profissional que tem aí por trás do CPF. Primeiramente, José, agradecer bastante essa oportunidade, né? A gente já se conhece há bastante tempo, em muitas empreitadas aí, né? E hoje eu atuo, né, num foco direcionado para a montagem de estratégias empresariais. E nesse guarda-chuva da estratégia empresarial existe um pilar extremamente importante, que é o sucesso e a experiência do cliente. Então é uma frente que eu estou me desenvolvendo bastante, estou atuando bastante. Né? Recentemente, agora, ontem, né, cheguei de São Paulo, estava num treinamento da Disney, que é credenciado aqui no Brasil, né? É exatamente para estar aprimorando mais ainda a forma de entender quais são as necessidades dos clientes e de que forma cada gestor, cada empresa vai aprimorar os seus processos para, como você bem falou, cuidar do bem maior, que é o cliente. Maurício, incansável na busca por conhecimento, eu que já conheço de muito tempo e eu sei o quanto você é um cara que está sempre antenado, vai trazer aí coisas fresquinhas para a gente aí dos bastidores da Disney. Eu li aquele livro que eu recomendo, foi assim uma experiência muito grande. Depois ia fazer esse curso, não fiz, mas vou fazer depois, tá? Meu amigo Adeilton, marceneiro raiz, por acaso, CEO do Grupo Oficina, um dos empresários mais respeitados e admirados da Paraíba. Tenho uma grande admiração por você sabe disso, porque além de ser um empresário, aquele que está ali no dia a dia empreendendo para gerar valor para a sociedade, é também um grande ser humano, conheço sua atuação em projetos sociais. Seja bem-vindo mais uma vez. Quem é Adeilton aí na fila do pão? Obrigado, meu irmão. Você sabe que a admiração é recíproca. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu acho que você usou o adjetivo certo quando você disse que eu era fera. Eu raspei a cabeça agora, passar no vestibular. Tá começando agora? Tá começando agora. Mas... Só um detalhe. Hoje em dia, ainda raspa a cabeça quando passa no vestibular ou não? Eu raspei, né? Não, mas não sei se todo mundo, mas assim, né? Você falou aí uma analogia aí bem bacana, tá? Mas hoje em dia as crianças raspam, os adolescentes raspam ainda não? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu não tenho visto, não. Você que raspa a sobrancelha, né? As meninas. Eu raspei, o meu nunca mais nasceu, sabe? E como todo fera, tenho muito que aprender. E toda vez que me sinto perdido, venho aqui atrás dessa bússola, né? Para poder me guiar. E venho aqui para aprender, espero poder contribuir de alguma forma também. E falando um pouco de mim, não nego a raiz, né? De ser marceneiro. Me orgulho muito dela. Mas precisei, né, aprender, evoluir e construir algo um pouco mais sólido, com visão de longo prazo. E aí a gente vem, com a ajuda de muita gente, na verdade, né, construindo uma empresa que pensa no futuro e pensa no coletivo. Muito bom. Meu amigo Nilton, conheço de muito tempo, com essa serenidade que sempre você tem, hoje gerente de um dos maiores grupos aqui da Paraíba, não é isso? Mas eu queria saber um pouco mais quem é, já falando dos negócios, quem é Nilton aí na fila do pão? Quem é o ser humano Nilton? Bem, eu hoje estou como gerente administrativo do grupo, né? Primeiramente agradecer o convite, né? E a oportunidade de aprender com os amigos, né?
de longas datas, principalmente a da Hilton, que já conhecia no mercado passado. Mas estou no Grupo Casa Tudo, que é uma das empresas do grupo, que faz parte de um grupo de 3 empresas. Né? 3? 3, que é a Mas Postex. 3 mais uma tem várias lojas, não é isso? Isso, na verdade, o varejo, que é o Casa Tudo, são Tá, 10 lojas. certo. Nós temos uma indústria de plástico. E nós São temos 10 lojas atuando aonde, tanto? na Paraíba. Tem João Pessoa, Campina, Guarabira e Patos. Passar, ok. Isso. Uma fábrica de plásticos que a gente vende É no aonde? Brasil, Aqui em João Pessoa? no Distrito Industrial. Certo. E uma empresa de logística, um CD, Tá. né, de logística que trabalha para nossas lojas do Casa Tudo do Varejo. Estou na empresa há 5 anos e meio e hoje é à frente do setor administrativo da empresa, do back-office, né? Bacana. São quantos colaboradores lá, Newton? 228. Muito bom, muito bacana. No Nas 3 empresas, o grupo. No grupo, Aproveitar e mandar um abraço aí para Alexandre e para Tatiana, gente boa demais. Pronto, olha só, gente. Você já falou um pouco já do Grupo Casa Tudo, quais são as atividades desempenhadas, né? Isso é uma fábrica, o CD e as lojas, que é onde atende ali o público no dia a dia. Adailton, você tem hoje a Santo, que é a fábrica, não é isso? Isso. Explica assim, para entender quem é o grupo hoje, Oficina. O Grupo Oficina, né? Ele é composto hoje por nossa fábrica, né? A indústria fica em Santa Rita e atende 37 pontos de venda em 7 estados aqui da região Nordeste, pontos que revendem exclusivamente nosso produto, né? Nesse modelo de boutique de planejados, né? Assim como a Oficina, que é uma loja própria, mas que é cliente da nossa fábrica. E a Oficina é a nossa marca premium, né? Uma marca que a gente vem ao longo de muitos anos trabalhando para colocá-la num patamar de valor agregado, né? E recentemente surgiu uma segunda marca, que nem é tão recente, na verdade já tem 7 anos, que é a nossa marca de expansão, que chama-se Viva, mas que recentemente passou por um rebranding e, mais que isso até, um reposicionamento mesmo, e ela deixou de ser Viva Móveis Planejado e se tornou vivamóveis.com, porque ela promete ser a primeira experiência digital de compra de planejados, né? Na verdade, até mais específico, de imóvel sob medida. Você conseguir personalizar sem precisar ir ao ponto de venda. É uma inovação para o mercado, é um passo ousado nosso, mas que também a gente está muito confiante, porque a gente tem 25 anos de experiência nesse segmento e a gente atua na cadeia de ponta a ponta, né? Já quero falar sobre isso, porque tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui hoje, né? Quem compra um móvel não compra um móvel, né? Compra um sonho, compra uma felicidade, não é isso? Então, compra imóveis e viva, né? Isso aí. Maurício, você hoje tem a Seiva Consultoria, agora criou o método Seiva, você que busca sempre se atualizar com o que tem de mais moderno, como eu digo porque eu conheço você, conheço de carteirinha aí de muitos anos, tá certo? E assim, como é que você hoje vê o mercado brasileiro? Você tem atuação no Nordeste, Brasil todo, não é isso? Você, o que você, qual é a sua proposta de valor para os seus clientes, tá certo? E como você interage com seus clientes hoje? Como é que é desde o primeiro contato até você fechar? Como é que é essa relação sua com o seu cliente? Muito bem. Você mencionou aí o método Seiva, né? Que é um método que eu tenho para entregar os meus conhecimentos, a minha experiência, né? A minha experiência hoje é entregue de 2 formas, né? Por meio de treinamentos corporativos, palestras e por meio também de mentorias. A mentoria é um direcionamento para o gestor, para o que ele precisa fazer para alavancar seus resultados. A minha atuação é no Brasil todo, como eu falei. Hoje eu estou atendendo em torno de 60 empresas simultaneamente. Parece como assim, mas é o método, né? É o método e o canal da mentoria. Então, eu hoje tive várias sessões online, né? São 6, 7 sessões por dia, né? Mas também tenho os acessos presenciais. Domingo agora eu estou voltando para São Paulo. Cheguei quinta, já vou para São Paulo novamente para atender 5 empresas, um em cada dia lá. Então, porque a gente divide também, uma parte presencial, uma parte online. E a ideia é fazer o gestor ter uma visão mais sistêmica, né, do seu negócio, fazendo com que ele atraia bons clientes e atraia bons colaboradores. A ideia é essa, né? Porque no centro ali está o sucesso do cliente. O método, ele atua em toda a empresa
ou se tem algumas áreas mais específicas? Como é que funciona o método para quem está nos assistindo aí? Queira já contratar Maurício, tá? Detalhe, viu, gente? Se contratar, se vender aqui, tem que pagar a banca, né? Não, dê desconto nos meus clientes, tá? Não precisa pagar não, tá? não precisa. Pronto, Se a gente mantiver a nossa amizade por longos anos, pronto, já tá bem pago. Já tá bem pago, Já tá bem pago. Da minha parte vai manter, tá? Não sei a sua. Da minha também. Olha só, o método, ele tem uma forma, né, de conduzir o trabalho, né? O método SEIVA é o seguinte, o ser, o S de ser, né? Ou seja, é a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento não necessariamente pessoal, mas o autoconhecimento da própria empresa, análise do cenário, né? O E tem a ver com a estratégia, né? De que forma a gente vai colocar em prática o que é necessário dentro do cenário. O I vem de inovação. Porque se você me contrata, você quer fazer alguma coisa diferente. E é necessário que você faça alguma coisa diferente, seja inovando no seu processo de gestão, sendo inovando no seu mercado, né? Perante os seus concorrentes. Tá certo? O V é de visualização, ou seja, ter uma visão mais de médio e longo prazo, né? Ter um objetivo. E o A de agir, ou seja, qual será o plano de ação para realizar o que precisa ser realizado. Esse método eu utilizo se eu for fazer uma palestra de 1 hora. Se eu for fazer uma consultoria de 1 ano, se eu for fazer um treinamento de 8 horas. Só vai dando peso ali a cada um que exatamente. for, né? Você tem uma forma de conduzir, tá certo? Então, a ideia é levar o gestor realmente a entender de que forma ele vai mobilizar as suas equipes para atuar. Eu costumo dizer que eu treino muitas equipes comerciais e eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas querem dar metas, querem montar estratégias comerciais, por exemplo, e esquecem de olhar para a pessoa e deixar de apenas cobrar para entender o que essa pessoa precisa fazer para se desenvolver. Então, a ideia é que a gente faça o gestor entender quais são todos os pontos que precisam ser mexidos para que a gente entregue a melhor experiência para o cliente. Bacana, muito bem. Então, já que você terminou com o cliente, eu vou começar com o cliente perguntando para eles aqui o seguinte. O cliente, como eu falei aqui no início, e nosso foco hoje aqui vai ser tratar sobre a experiência do cliente, tá certo? A Casa Tudo, ela tem lojas premium também, não é isso? Isso, e exato. tem as lojas mais de bairro mais populares, correto? Exato. A oficina, o grupo Oficina, como você falou aqui, Adelton, ele vem posicionando uma marca premium e uma marca mais digital, que você falou, né? Assim, com uma abordagem mais startup, pode chamar assim? Pode, Pronto, tá bom. Então você é o cara que consegue viver aqui o raiz e o disruptivo, tá? Tô bem aqui hoje, tô bem. Como e o que significa para vocês o cliente? Mas não quer dizer que significa assim, não, é o cara que paga não, é isso. E quando você fala do cliente, quem é o cliente? Eu vou explicar melhor a pergunta. Outro dia eu fui numa empresa, eu fazia uma mentoria lá para o cidadão, e ele disse, eita, lá vem fulano, ó. Aí eu disse, diga que eu não estou não, tá certo? Aí o cara falou assim, mas ele já lhe viu. Diga que é um fantasma, diga que não estou aqui mais não, tá? E na parede tinha assim, um dos valores, atender bem. O cara pode botar os valores aí 500 mil vezes. Se o que ele está falando não é congruente com o que ele faz, tá certo? Então não adianta nada disso. Que é uma frase que diz, né? O que eu faço fala tão alto que eu não escuto o que eu digo. Então, eu não quero essa visão no dia a dia, na essência, para vocês, o que é o cliente. E fiquem à vontade aí para tirar no pau aí para quem responde primeiro, tá? Entendeu? É com vocês aí, tá? Vou tomar água, né? Eu posso, vamos lá. Só diz que as duas mulheres chegaram no banco, né, ao mesmo tempo, né? Entraram e foram no caixa, né? Aí deram o cheque ao mesmo tempo para descontar. Aí o caixa... Primeiro eu que entrei primeiro. Não, primeiro eu. Não, primeiro eu. Primeiro eu. E o caixa... Não, é eu primeiro. Começaram a brigar as duas ali. O caixa disse, tá bom. Calma. Eu vou atender primeiro a mais velha. Vai tu, mulher. Vai tu, mulher. Uma aguinha aí, por favor, campeão. Então, vamos lá. A empresa, na verdade, ela vem passando por um processo de mudança grande, disruptivo, né? Porque o Casa Tudo ele tem 26 anos e lá atrás, quando foi fundada a empresa, o atrativo do cliente era preço. E hoje a gente sabe que preço, na verdade, deixou de ser há muito tempo o atrativo principal, né? Então, hoje a empresa busca entregar valor. Inclusive, está na missão
e está na visão da empresa entregar o melhor produto e satisfazer o cliente. Então, é entender aquela jornada do cliente dentro da empresa, né? Semana passada eu estava numa palestra de um dos maiores players aí da parte de tecnologia, de ERP, que era a TOTS, o pessoal da TOTS, e um dos CEOs de um dos braços, né, que a gente foi para falar de e-commerce, estava falando, a gente foi para a palestra e ao abordar os produtos, a única coisa que ele não tocou foi no nome dos produtos. Por quê? A forma que ele enxerga hoje os clientes é muito mais preocupado no nível de conhecimento do cliente do que entregar o produto só por entregar, entendeu? Então, hoje eles classificam os clientes por maturidade tecnológica, para que você não adquira uma ferramenta digital que você não tenha maturidade para poder operá-la. Então, achei muito interessante. Tem tudo a ver com a estratégia hoje do Casa Tudo. Então, nós buscamos entender o cliente, né? E montamos uma equipe multidisciplinar para poder atuar nessa jornada do cliente, né? Desde a atração até a aquisição, e aí o engajamento, e aí, para evitar o cancelamento, né, a gente trabalha esse engajamento para que a gente possa expandir junto aos clientes. Bacana. E no Grupo Oficina, quem é o cliente para você? Como é que você enxerga o cliente? Vamos lá, eu vou pegar um gancho na tua fala, quando você falou da coerência, né? Eu acho que, assim, pelo menos o meu ponto de vista, a forma da gente ver o cliente é a forma da gente ver o ser humano. E isso serve para o cliente externo e o cliente interno. Isso serve para o fornecedor. Isso serve para qualquer pessoa que cruzar teu caminho. As partes interessadas. As mesmo, partes né? interessadas, os stakeholders, né? Mas, enfim, eu acho que, assim, quando você tem, de fato, um olhar sensível à dor do outro, aí você age com coerência. Agora, eu vou amenizar um pouco a vida do amigo que você falou aí, em relação à missão, né? Que está lá posto de uma maneira e o cara está agindo de uma outra. É ruim porque era o líder que estava fazendo isso. Mas o desafio que eu vejo é você, mesmo quando você é o líder e acredita e é coerente, fazer isso descer por toda a estrutura. Né? Porque como é que você garante que todo mundo no seu time vai ter essa mesma visão? Claro que você faz todo um esforço, inclusive com o que eu falei antes, né? De tratar bem o colaborador também, o cliente interno, para que ele reproduza isso. Só que eu vejo que a visão, a missão expressa, ela é uma forma de educar o teu time também para aquilo, né? Para que ele se cobre, para que ele entenda o que você espera dele e alinhar a expectativa. Então, eu acho que, assim, pensar na experiência do cliente, no sucesso do cliente, é, antes de tudo, pensar no ser humano. Então, quando você tem isso como essência, isso transborda o cliente, não é para qualquer pessoa que estiver na tua frente, né? E, obviamente, o cliente também, porque ele é esse cara mais importante que você falou. Mas eu vejo dessa maneira, não só para o cliente, mas eu penso em tudo. É claro, tem as técnicas, as ferramentas, o mapeamento da jornada é importantíssimo e tem vários outros. Mas eu acho que a essência mesmo, dando um passinho atrás, é essa, de você querer oferecer o melhor para o próximo, seja lá quem for ele. Atenda seu cliente como fosse você mesmo, né? Não. Não? Aprendi melhor como ele gostaria de ser tratado. Sim, sim. Eu ouvi isso faz um tempo, não é frase minha não, mas eu também tinha essa impressão, que eu deveria atender como eu gostaria, até que eu descobri isso, não. É como ele quer ser tratado. Bacana. E às vezes, viu, José, só um momento. As pessoas pensam que para tratar bem um cliente precisa de muita tecnologia, muita informação. Na verdade, eu acho que a palavra certa é empatia. Quando você tem empatia com o cliente, você já resolveu 90% dos problemas. Verdade. Então, às vezes, uma coisa simples, empatia. Verdade. Antes de passar a bola aqui para você explicar aí, assim, nessas duas falas, como é que você vê hoje como especialista em sucesso do cliente, sabe? Eu vou trazer aqui uma história que aconteceu comigo quando eu fui para a Disney. Você veio da Disney, né? Eu li nos bastidores da Disney, não sei se está atualizado, mas é um livro muito bom, um clássico, né? Tá certo? Que é a história é meio que um romance da galera que vai lá para conhecer como é que são os bastidores. E eu vi aquilo, achei muito interessante, tentei... E depois do livro, vi uma palestra aqui em João Pessoa, um cara que fazia também no evento que tinha da CDL.
E fiquei apaixonado por aquilo ali. E quando eu pude, vou pra Disney. E aquilo na cabeça. Fomos, era 2 casais, né? E quando chegou lá, a primeira coisa que eu fiz, digo, ó, vamos nos prepararmos aqui, porque vai que a gente se perde aqui, nos Estados Unidos, tal. Meu português é ruim, imagina o inglês como é que é, tá certo? Então, vou comprar lá. Aí fui no Walmart lá, comprei aquele raidinho walkie-talkie, né? 4 raidinhos daquele, então tava garantido. Então, pra perder, só, tá o canto assim, tá bom. Parecia os matutos, né? Parecia não, éramos matutos, tá? Então, aí, por cargas d'água lá, quando é assim, umas 3:30 da tarde, eu vou no banheiro e o danado do raidinho achou de acabar as pilhas. Tinha gente no parque nesse dia lá que parecia formiga, sabe? E eu olhava para um canto, olhava para outro, como é que eu vou achar o povo agora? Eu me desesperei. E eu fui lá, tem aquelas barracas dentro do parque, né? Fui lá, falei com o cara, um pouco de mímica, mostrei para ele, né? Que tava lascado mesmo, né? Entendeu? Ele percebeu. Aí ele foi lá, ainda me lembro, rapaz, pegou 3 pilhas, e me deu, perguntei quanto era, né? Lá o Walmart, né? Isso mesmo? É assim mesmo que lê? Ele entendeu? Aí ele Então é fez, isso mesmo. aí ele fez, não. Ele me deu as 3 pilhas, porque lá eles são treinados para, em cada limão, fazer uma limonada. Em cada ponto de atrito que existe, eles transformarem numa experiência. E tem autonomia diferente. para isso, né? E tem autonomia para isso, sabe? Então, assim, no livro fala que caiu sorvete, roda gigante, o cara vai lá e entrega outro sorvete. Tem várias histórias interessantes. O cara que tá apanhando lixo, depois vai na palestra, cara, depois, sabe que você era faxineiro. Temos aqui 3.500 faxineiros. Então, tem várias histórias bacanas. Mas essa marcou muito, porque eu vivi na pele em um momento muito difícil e ele veio lá e fez isso. Tu sabe para quantas pessoas já contei essa história no offline, nas palestras, e agora aqui pode atingir milhares de pessoas? Custou quanto para a Disney? 3 pilhas. E às vezes você gasta fortunas com comunicação e propaganda e não treina quem vai fazer o seu atendimento. Mas deixa eu trazer um outro ponto aqui, porque a Disney sempre foi citada, eu também já li lá o jeito Disney de encantar, né, clientes e tal, e ela é um case indubitável, mas vamos colocar o outro lado aqui da moeda. Eu já estive na Disney e não gostei nada daquela experiência de esperar em filas de horas, abrir mão de curtir certos brinquedos porque não tinha paciência. E aí, cadê a experiência? Experiência de ficar 1 hora em pé numa fila? Experiência de dizer, não, nesse aqui eu vou desistir. Sim, é uma experiência assim. Ruim. Quando você vai para o Brasil, experiência ruim. Qualquer filhinho não reclama mais. A experiência ruim. Aí chegar aqui e fica reclamando de Fila do banco. fila do banco 10 minutos, é verdade. Eu fui também aquela desgraça. Tem outro lado aí também. Tem esse lado também, né? É realmente assim. Agora, o que eu acho que ao longo dos anos foi criado aí como essa visão é porque, por exemplo, nós deixamos o carro, né? E quando vai procurar o carro, você sabe exatamente onde está, e o estacionamento é aquela coisa monstruosa. Quanto isso é o cara que perdeu o... Alguém me contou um dia, eu não gosto de pegar a história dos outros e dizer que foi comigo não, sabe? Perdeu o ticket, o cara foi lá e disse qual é o carro. Chegou que hora? Pela hora, vai estar na fila tal, hora tal, assim, assado. Então, eles têm muita organização, sabe? Claro que... Muito processo. Né? Muito processo. Meu amigo, você que veio agora, falando da Disney aqui, você que veio agora, tá quentinho, ou fresquinho, prefere como? Tá certo? Como é que você... Os dois. Os dois, né? Quentinho e fresquinho. Quente e fresco depende do contexto, né? Assim, tá com a mente fresquinha, não é isso? Como é que você... Vou fazer 2 perguntas a você, tá? Primeiro, a forma como eles falaram aí, como é que você avalia, e como tem sido as necessidades e expectativas dos clientes ao longo da história. Desde quando você produzia, empurrava, o cara comprava, até os dias atuais... E o que vem pela frente? Pergunta fácil de responder e rápido. Só tem mais 1 hora, né? Para falar, então vai dar tempo. Brincadeira. Uma coisa importante que você falou, cultura. Né? Vocês falaram de cultura. Missão, visão, valores, cultura. Né? A dificuldade, né? O desafio que é das pessoas entenderem, os colaboradores entenderem o que precisa ser feito, né? De forma conjunta dentro da empresa para atingir um bom resultado na empresa. Isso se chama cultura. Né? E cultura é o que o seu colaborador faz quando não está na sua frente. Né? Então, estabelecer uma cultura, eu tenho feito muitos eventos de cultura, de lançamento de cultura nas empresas, porque a cultura já existe. Agora, aquela cultura que a gente quer, né, que seja disseminada internamente e quer que as pessoas se comportem, né, de uma forma mais estruturada, né, é importante fazer.
O curioso, Josué, é que quando a gente faz um evento desse, as pessoas começam a entender o que é que elas estão fazendo na empresa. Pessoas que estão há anos na empresa, pessoas que entraram na empresa e não sabiam qual era o papel delas dentro. Então, acho que estabelecer uma cultura forte, né, com foco no cliente, com foco no resultado, e disseminar isso, explicar para as pessoas o que significa isso, de uma forma estruturada, vira muito a chave das pessoas. Isso é uma coisa que eu tenho percebido bastante. O comportamento das pessoas muda. Mas muda assim, do dia para o outro. Né? E, obviamente, para que elas perpetuem ali, com aquele espírito, né, daquela cultura lá, precisa haver outros movimentos. Né? Precisa entrar num cronograma mesmo, de disseminação dos valores, das coisas negociáveis e inegociáveis dentro da empresa, enfim. Mas aí vem um ponto importante também que você falou, que eu costumo, nos meus treinamentos, eu me encontrei agora, eu estava num evento segunda e terça em São Paulo, e um ex-aluno meu de um treinamento de liderança lá de BH, uns 3 anos atrás, disse: Maurício, que legal você tá aqui e tal. Cara, teve uma coisa que você me falou no Leader Coach, que foi o treinamento que eu dei na época lá para eles, para um grupo de empresários. Ele disse: que eu nunca mais esqueci, isso eu vou levar para o resto da vida. Foi exatamente isso. Trate as pessoas como elas gostam de ser tratadas. Eu achava que era como eu gostaria de ser tratado. A gente até entende quando a pessoa fala o que ela quer dizer com isso. Mas, na verdade, é bom virar essa chave. Então, o que é que tem a ver isso com a cultura? Né? A gente precisa ouvir muito o nosso cliente, interno e externo. São eles que sabem o que a gente tem que fazer. Então, colocar dentro da cultura, ouvir o cliente de uma forma estratégica, de uma forma sistêmica, né? Através de pesquisas de satisfação, por exemplo, né? E existem outras formas de escutar o cliente, interno e externo, realmente vai fazer uma grande diferença para você melhorar a relação entre eles. A relação entre quem? Clientes internos e externos. Tá certo? Então, o que há o que é que eu tenho visto por aí, né? Foi a segunda parte da sua pergunta, né? O que eu tenho visto por aí é que as pessoas não entendem isso. As empresas não entendem isso. Não entendem que precisam estabelecer cultura, não entendem que precisam cuidar dos colaboradores dessa forma e dos clientes dessa forma, né? Estabelecendo jornadas para um e para outro, né? E essa jornada ela tem que se encontrar em algum ponto. Então, quando você só falando isso, certamente muita gente que vai estar me escutando diz: não, eu não sabia que tinha que ser dessa forma. Para mim é básico. Para mim é básico. Para muitas empresas, pelo que eu estou vendo, é básico. Mas a maioria esmagadora das empresas não sabem nem que isso é importante, nem sabem por onde começar. Tá certo? Então, isso é um desafio. Né? Educar o gestor, né, para fazer isso acontecer. E, Maurício, eu acrescento o seguinte: aquilo que muitas vezes para nós que estamos numa posição de liderança e que já estudamos muito e já temos experiência, histórico, um monte de coisa, tem coisas que nos parece óbvio, mas que para quem está lá na base não é nada óbvio, precisa ser dito, precisa ser explicado. É igual placa de trânsito, você falou dia, né? Uma outra coisa que também a gente bate muito assim, com os gestores, é exatamente isso. Não existe. A palavra óbvio, eu até digo assim: a palavra óbvio é para ser tirada do dicionário. Porque não existe óbvio. Óbvio para mim pode não ser para você. Né? Então, é importante deixar muito claro o que você espera. Isso. Você falou uma coisa importante aí também, alinhamento de expectativas. Né? Existe um instrumento chamado, lá no Grupo Acelerador, né, que eu sou parceiro deles e faço muitas mentorias lá para as empresas que são clientes do Grupo Acelerador. A gente tem um instrumento chamado contrato de expectativa. Uma coisa é a descrição, o job description, a descrição do seu cargo. Outra coisa é o que eu espero de você nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses. É um contrato simbólico, inclusive, assinado para ficar muito claro o que é que eu espero de você dentro da empresa. Para o óbvio, eu contrato um gerente que já tem 15 anos de carreira, né, na área de varejo, e eu digo para ele: beleza, você passou no teste de aptidão aqui e agora vá lá e faça o seu... Não, mas fazer o quê? Não, mas você tem 15 anos, vai lá e faz o seu melhor. Não, mas qual o melhor aqui? O que é que tem que ser feito? E muitas vezes isso não é passado, né? Exato. Então, não existe um alinhamento da expectativa. Nós temos uma ferramenta que é de avaliação de desempenho, e quando eu vou conversar com o empresário, eu faço uma pergunta que ele se torce todinho. Né? Eu digo: não, mas assim, ele não tem o hábito de fazer, né? Dar feedback só quando é feedback, né? E aí eu digo: vem cá, se eu pegar teu gerente agora e fizer 10, fazer uma listinha e perguntar 10 coisas para eles que ele acha que você espera dele.
e fizer 10 a você Boa. que você espera dele, fizer o casamento, Boa. acaba se tosse todinho, né? Ele não vai saber responder. Eu digo, então, peraí. Então, Como é que você vai cobrar tá o quê errado. dele? Amigo, Se diz você assim, ó, não acordou nada. vamos com ele? entrar aqui nessa nave, vai pra onde? Não sei. Quem é que vai nos guiar? Não sei. Cadê a bússola? Não sei. O cara não vai entrar nessa nave não, cara. Só para pegar aquele gancho aí da cultura e da congruência, que eu acho que é o que mais falta nos líderes, é a congruência no falar e fazer, tá certo? Não sei se mudou, mas quando estava estudando marketing, o professor contou um case lá que fez a seguinte pergunta: qual foi o maior investimento de comunicação que uma empresa fez em um evento? Na época, segundo ele, vocês sabem qual foi ou não? Qual foi o maior filme mais caro de toda a história? Foi o filme O Náufrago. Tá certo? Quem assistiu o filme? Quem lembra dele? Wilson. O que acontece, tá? Qual é a empresa hoje que é considerada a maior, uma das maiores, ou mais bem, quem conhece a logística da FedEx, né? É uma coisa assim monstruosa. Eles têm aviões próprios, tem uma questão de enquanto um lado do mundo está dormindo, eles trabalham no outro lado, enfim. E aí, o avião cai. Para quem não lembra a história, quem não assistiu ainda, pega o bem aí, a pipoca e o Guaraná e assista que vale a pena. Ele tem um pacote que ele vai entregar, né? Esse que atrasa, e o presidente pega o avião e vai levar. Lembra disso? E o avião cai. E ele fica, né? Que o Wilson falou aí, não é isso? Mas tem um pacote que ele não abre. Termina o filme e ninguém sabe o que é o danado do Sabe, pacote. ele abre depois, ele abre. No final ele abre, tem um telefone. Ele deixa na porta. Ele deixa na porta do cliente, ele não abre. Bom, então, não lembro, não. A gente subtende. Subtende que é um celular, né? Dizem que é, mas bingo. Qual é a frase que ele diz? No final, minha vez todinha. Eu não lembro, não lembro mais, não. lembro. Ele diz assim: essa caixa salvou a minha vida. Porque lutou o tempo todo pelo propósito de entregar aquela encomenda. Isso é congruência. A empresa se posiciona assim e ele fez aquilo ali para mostrar. Se na prática ele faz, eu não vou aqui fazer juízo de valor. Mas o que passou foi essa mensagem, Exemplo essa de uma reflexão. cultura forte, né? Isso. Atrasou, eu vou levar. Então, assim, claro que você não pode estar toda hora no operacional. Mas se você precisa descer alguns degraus para atender o seu cliente, vai lá e faz. faça, Mas com não, certeza. mas eu sou diretor, eu sou gerente. A gente escuta muito isso, entendeu? Então, você ia falar, eu interrompi. Não, pode falar. Bom, então, assim, não finalizei essa parte aqui. Então, essa congruência entre falar e fazer serve em tudo, no dia a dia, até mudando um pouco mais ainda nessa questão de você vive isso, né? Eu já falei esse tema aqui já, é sobre o assédio aí do preconceito, aliás, do Vinícius Júnior, Vini Júnior, né? Recentemente que houve aquela coisa terrível na Europa, ficaram chamando ele de macaco, porque assim... Não vou entrar aqui na questão do quanto isso deve ser extirpado aí da sociedade, mas quantas pessoas ali de plantão na internet sendo solidário. E minha pergunta é, você realmente é aquilo que está escrevendo ali? Entende? Então você vive aquilo, você realmente não tem preconceito ou você está ali só de plantão para fazer isso? Então existe hoje uma sociedade onde fazer e fazer, tá? Com o cliente, eu acho que só que tem um detalhe, o cliente não é besta, né? O cliente percebe isso. Você tem você não entregar a experiência que você tem, que você prometeu, ele realmente muda. E toda mentira tem perna curta, né? Essa incoerência, cara, eu fico imaginando, sabe o que é? Você agir dessa maneira, como é que teu colaborador te vê? Como é que teu filho te vê? Como é que teu amigo te vê? Se você faz isso com o cliente... Ele vai fazer com eles. Então, assim, velho, eu não durmo com esse barulho no juiz, não consigo, não. Mas você sabe que, você que faz mentoria em várias empresas, tá certo? Você sabe que são poucos, ou não são todos, não sei, você pode trazer esse número melhor, que não pensa assim. Muitos pensam o quê? Como, minha preocupação, em vez de eu investir mais tempo em um processo para gerar uma melhor experiência para o meu cliente, eu quero só ganhar mais. Ele não tem essa visão de longo prazo. Muitas empresas não têm. Não sei se é lenda, como diz a Paraíba, se é lenda ou fricção, mas diz que a Amazon tem uma cadeira lá vazia nas reuniões para dizer, isso é tudo que eles fazem. Como é que o cliente vai pensar? Como é que ele vai ver
a empresa. Então, assim, hoje aqui tem mudado muito, né? Depende muito da fase da empresa, né? Depende muito da fase da empresa. Às vezes, a empresa ainda está iniciando um processo de geração de caixa que vai ultrapassar seu break-even, né? Assim, a ponto de ela começar a ter recursos para reinvestir, até ela só tem que vender. Ela tem que vender, ela tem que gerar caixa. Questão de sobrevivência. É sobrevivência. É aquela primeira fase de sobrevivência. Tem que gerar caixa. Vende, expande mercado, vende. Depois, né, é que ela vai começar a organizar os processos, né? Porque se você começar a organizar processos antes de vender, você está perdendo tempo e não vai... primeiro progresso, depois a ordem, né? Primeiro progresso, progresso, depois a ordem. Exatamente. Né? O Marcos Marques fala muito disso. Eu não sei se vocês seguem o Marcos Marques, né? Que é o CEO lá do Grupo Acelerador. Ele fala muito isso também. Primeiro, mas tem que ser assim. Ah, mas eu não concordo, mas tem que ser. Né? Então, dependendo da fase da empresa, esquece processo, vai vender. Tá certo? Tem gente que pensa diferente, tá certo? Mas essa é a fórmula das empresas que conseguem alavancar os seus resultados, tá certo? E o que a gente vê nessa questão de processos... A pirâmide base das empresas, necessidade básica. Exatamente. Caixa, é bem assim. Se tu tiver caixa, esquece o resto. Né? É bem assim, é bem assim. E na parte dessa questão de processo, que é uma coisa importante, acho que é um ponto importante para a gente trazer aqui, processo nada mais é do que são do que acordos que você faz internamente com as pessoas, né? De como as coisas têm que acontecer. Então, se você faz processo, se você estrutura a forma das pessoas executarem esses processos e começa a medir isso tudo lá, então a tua gestão começa a ter um resultado mais efetivo. E só pegando o gancho, Maurício, e quando você começa a entender seus processos internos, e aí você começa a separar quais daqueles processos entregam realmente valor ao cliente. E aí você começa a afunilar os processos, né? E enxergar e trabalhar em cima dos processos que realmente entregam valor ao cliente. Inclusive, ele serve até como base para engajamento, quando a gente começa a tangibilizar a questão da cultura, da jornada do cliente na sua empresa, entendeu? Quando você tangibiliza, quando você cria indicadores, você começa a engajar os colaboradores, porque aí você vai com dados, com fatos, né? Exatamente. Com números, com indicadores, e aí isso acaba ajudando, né, no processo de engajamento. É verdade. Esse tema é tão interessante que a gente começa... Olha que interessante, a gente começa a falar do cliente, da importância do cliente, e a gente já começa a trabalhar... O que é que precisa acontecer? Cultura, processo, gestor, ser a pessoa, ser o líder que é referência. Olha só, a gente começa a entrar, né, gente? Dá a impressão que a gente está pulando o assunto de um lugar para o outro, mas não. É porque realmente você precisa cercar... Se não tiver isso, o cliente não vai enxergar o valor. Não vai enxergar o valor. Exatamente. E a gente vem de uma cultura em que a gente prendia o cliente. Eu venho de crédito imobiliário. Então, crédito imobiliário... A palavra era essa, você vai estar preso comigo 30 anos, 25 anos, era a média, né? Hoje em dia, com a portabilidade, não existe mais isso. Não tem como você prender o cliente, né? Então, o cliente hoje está solto. Ele compra com você, amanhã ele compra com outro, né? Eu achei engraçado, estava nessa mesma palestra de tecnologia, o CEO falando lá, quando você abre uma empresa virtual, é como se você estivesse abrindo uma empresa no meio do deserto, né? Você não sabe quem é seu cliente, qualquer pessoa pode ser seu cliente, então é um negócio muito abstrato. E aí, uma coisa importantíssima dentro dessa questão de fazer as pessoas entregarem o seu melhor e o cliente também perceber valor e aí sim se tornar fiel pro resto da vida, existe uma palavra que a gente fala assim, o ideal é que você transforme o seu colaborador e o seu cliente em evangelizadores da sua marca. Quem fala muito isso, quem é o? Professor Gilberto Augusto fala bastante sobre isso. Isso. Né? Eu já fiz o curso dele, o Plano Europa e tal. Já fiz alguns cursos dele. E o que é o evangelizador? É o último estágio da pessoa admiradora. Né? Ou seja, os promotores da marca. Promotor e o ele ama evangelizador. O cliente ama a sua empresa, né? A ponto de, assim, vira uma crença para ele que trabalhar nessa empresa é bom e que ser cliente dessa empresa é bom. Isso vem dos dois lados. Ou seja, eu falo da Abracinov de graça, eu defendo a ferro e fogo, entendeu? Então, isso é importante ser trabalhado, né, para que o cliente... Aí isso tem tudo a ver com a jornada. De que forma essa jornada, né, que vocês estão falando aí, a gente precisa ser montada para tornar, no mundo ideal, o cliente interno evangelizador da sua empresa, ou seja, eu defendo a minha empresa, porque a minha empresa...
E o seu cliente, eu defendo esse meu fornecedor, esse meu... Tem né? uma... Isso é bem interessante. Maurício, ser trabalhado. tem uma na FV Gestão, que é o nosso patrocinador aqui, tem uma ferramenta que chama-se Teste de Engajamento, que foi criado pelo cara que criou o NPS, né? Ele diz assim, só tem cliente satisfeito se você tiver colaboradores satisfeitos. Perfeito. E lá tem 14 itens que já vem na plataforma já vem lá de Fular, tá? Mas você pode acrescentar e ou retirar. E tem um caso bem interessante que ele fala assim, ó, se eu não tiver o meu colaborador satisfeito, e a satisfação de tudo que você falou aí, né? Ou seja, de uma congruência, de tratar ele bem, ele não vai tratar o seu cliente bem. Eu sempre gostei de estar na rua vendendo, tá certo? Vender área de plano de saúde, tá certo? E às vezes eu chegava assim na empresa e o cara dizia, olha, eu, da plano de saúde, da plano odontológico, pra esses infelizes, já pago não sei o que, aí acaba começava a detonar. Vi isso muitas vezes, sim. Aí eu olho pro cara e falo assim, quem é que entrega a sua proposta de valor? Se ele entregar do jeito que você está entregando, não é que vai ser, acaba se torce todinho, tá? Ele até pergunta assim, pro o quê? Ele não sabe nem o que é a proposta de valor. Isso. Porque normalmente, Josué, o que acontece é que as empresas, na maioria das vezes, ela olha o processo só quando o cliente chega e quando o cliente sai, né? E ele perde aquela fase mais importante, que é a fase do meio, que é a fase que você vai engajar o cliente, que vai fazer o onboard do cliente, entendeu? Então só olha na venda e na pós-venda. E aí o cliente fica solto aqui no meio do caminho. Então, quando a gente começa a entender o cliente, quando ele está dentro da empresa, a trabalhar para ele não ir comprar em outro lugar, aí você começa a ter um nível de assertividade maior. Um ponto importante que é muito falado, há 3 meses atrás eu estava em São Paulo e participei de uma palestra com o Dan, que foi um ex-presidente da Disney, né? E hoje ele é palestrante e tal. E uma das coisas que eles falam muito lá é o seguinte, viva o que o cliente vive. Ou seja, você é da Dental Gold? Vá ser então cliente da Dental Gold. Cancele, peça o dinheiro de volta, veja como é que funcionam todos os processos de ida e vinda, logística reversa, como se fosse o cliente, para viver essa experiência, porque às vezes você escuta o seu cliente e ele talvez não fale tudo que você precisa. Quando você desce ideia lá, fantástica. Olha só, isso já aconteceu. Eu estou atendendo uma cliente lá que tem clínica médica lá no Rio Grande do Sul. E ela participou comigo também desse evento e eu estou fazendo mentoria para ela. E ela disse, Maurício, eu fiquei doida. Quando eu cheguei na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uns exames laboratoriais, né? Porque ela tem clínica médica e laboratório. E quando eu me sentei lá, doutora, a senhora não, eu vou ficar sentada aqui, eu vou pegar a fila, eu vou pegar a ficha, eu vou fazer tudo. E ela descobriu um monte de erro que estava debaixo do nariz dela ali, na outra sala, e ela não estava percebendo. E é porque a presença dela ainda muda o comportamento, e mesmo né? assim ele mudou, não precisou nem fazer cliente oculto. Não tem aquela história do avião da TAM, né? Bem conhecida aí, né? Que marcaram um voo para o exterior e botaram os clientes do avião, os funcionários no avião, né? E tá tudo planejado para dar errado, né? E começou a dar errado, né? E os caras começaram a xingar, que eram os funcionários da TAM, né? E começaram a xingar, e enfim, depois a mensagem do rolinho era o quê, ó? O cliente também se sente como vocês se sentiram quando acontece isso. O presidente da Amil, que já é falecido, quando ele lançou a Amil, antes de vender parece que por 7 bilhões, eu queria só a comissão, somente ele estava bom, tá? Não sou um cara muito ambicioso, porque diz que dinheiro não traz felicidade, sabe? Mas eu não consigo saber qual é a diferença, quando eu tô com dinheiro eu fico tão feliz, sabe, cara? Ele manda buscar, né? Ele não faz, não, ele manda buscar. Ele fazia, sabe o quê? Ele pegava a galera que era do Rio e ia levar para treinamento em São Paulo, para sair da cidade, para ter que ir para um hotel. Que lá, se fosse lá, ficava em casa, né? E botar o pessoal nos melhores hotéis de São Paulo. E quando era no outro dia, você acha qual era o comentário dos funcionários? Rapaz, tu viu que hotel bom? Tu viu a comida? Tu viu a cama deitar? Ela abraçava a gente e dizia, é esse nível de atendimento que você quer que você dê. Viu como foi na recepção? Viu como foi a camareira? Viu como foi? Então, é esse nível que eu quero que você atenda, que é o famoso benchmark, né? Que eu digo aqui carinhosamente, já que eu não tenho capacidade de criar, tenho humildade de copiar. Entendeu? Então, copie as boas práticas, que esse é o objetivo nosso aqui, é você aprender com essas histórias aqui, que são muitas, tá? Dava uns 15 podcasts. Tem um ponto aqui importante, que é o seguinte, você tem uma equipe, e aí você toma consciência, gestor, que precisa fazer tudo isso. Só que você tem uma equipe lá que não está educada para isso, né? Nem tem processo. Mas eu vou colocar os processos. Sim, mas vão ser as mesmas pessoas.
Como é que eu mudo essa realidade? Demito todo mundo? Não, né, gente? Não demito todo mundo. Mas assim, como é que eu começo a limpar essa barra? É começar a contratar pessoas aderentes a essa cultura. E aí tem uma coisa interessante, que é o famoso fit cultural. Né? Ou seja, se eu tenho meus valores, se eu tenho a minha cultura estabelecida, tem que fazer parte do meu processo de seleção algo que saiba se essa pessoa tem aderência a essa cultura ou não. Porque são as atitudes que vão fazer a pessoa realizar o que precisa ser realizado lá, que são os processos. Então, o recrutamento e seleção, ele precisa já mudar da água para o vinho. Começa tudo no início, né? Por quê? Ao longo do tempo, você vai limpando isso. Ou seja, vai ter gente na empresa que não vai querer, porque agora mudou tudo aqui, está tudo bem, né? Ela não está errada, ela só não cabe mais no contexto, né? Na minha empresa é assim, você pensa assim, está tudo bem. Só que não vai ser aqui, vai ser lá fora. E aí você começa a colocar essa cultura nova, né? E aí as pessoas quem vai entrando, vai se educando. Isso tem um tempo para acontecer. Quanto tempo tu acha? Em torno de quanto tempo? Trabalho bem feito. Olha, como você vai ter que estar desenvolvendo um processo cultural constante, você tem que entrar num cronograma mesmo de treinamento anual. 2, 3, 4 anos. Não, eu acho que menos. Eu acho que dá para fazer em menos isso. Eu acho que em 1 ano você consegue resolver isso. Você já consegue entender quem está com você e quem não está dentro da empresa. Tudo bem, mas a mudança mesmo, eu digo por experiência, porque você não vai mudar o quadro todo necessariamente, e depende da tolerância que você tem com as pessoas, o quanto você está disposto a esperar que elas evoluam, né? Você vai dar uma chance, 2, 3, quantas chances você vai dar, ou você vai ser intolerante, né? De dizer, são 3 meses, se não der, tá fora. A gente fala assim, que o saldo, né? Qual o saldo que Josué tem aqui comigo, positivo, né? Então, eu posso, se Josué tem um saldo positivo bom, ele pode ter um deslizezinho, mas eu coloco na balança, Josué, beleza, você tem um saldo bom. Eu gosto de colocar isso para os funcionários, sabe? Vá construindo seu saldo dentro da empresa. Débito e crédito. Uma conta bancária, né? Porque vai chegar uma hora que você está só com débito, daí você não cabe mais. Entendeu? E fazer o INPS, né? Isso, vamos chegar já. E como ouvir o cliente? Quais são as métricas que existem no mercado para você ouvir o cliente? Adeilton, você já teve que passar por alguma transformação cultural no grupo? Quantos anos são? 25. Nesses 25 anos, 25 anos você teve que passar assim, em algum momento, você disse, eu preciso mudar esse rumo aqui, ou tudo aconteceu naturalmente? E serve para você também na casa tudo, tá certo? Na verdade, assim, a cultura, a gente fala, né, de que de fato ela existe, bom ou ruim, tá lá, né? Não sei. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é dinâmica, né? Ela se transforma, porque nós somos seres imperfeitos, né? A gente está em construção constante. Então, sempre beta, sempre né? tem, sempre beta. Eu diria que este momento, nesses 25 anos, eu estou passando por uma mudança. E essa mudança, como quase todas, né, assim, causa desconforto e é difícil. E qual é a grande mudança? É que a gente está precisando, pelo crescimento nosso, passar para um nível de profissionalização que nem todo mundo está preparado para passar. E aí talvez a gente tenha que... Você diz no operacional, Adeilton? Até as lideranças também. Até as lideranças, que é o mais difícil, né? Porque são pessoas que construíram com você, são pessoas que assim, se entregam, que amam o que fazem, que querem, mas às vezes simplesmente não acompanham a mudança que você está por vir. Eu falo assim, mas Maurício, mas Josué, já uma pessoa está tanto tempo comigo, é uma pessoa de confiança, senão coloca ele para ser o vigia lá na frente. Não se trata de confiança apenas, né? O cara taxista irresponsável, cachaceiro, não que os cachaceiros irresponsáveis, tava dirigia bêbado, aí era irresponsável e subia a calçada, capotava o carro e tal, até que um dia morreu. Aí foi pro céu. Chegou lá, ganhou tudo de ouro. Tinha um padre que era um homem íntegro, pregou até os 96 anos, até a última semana da morte dele, ele estava ali evangelizando, pregando. E quando chegou no céu, ganhou tudo de ouro. Coincidentemente, o nome dos dois era João, e o João, o padre, foi lá questionar lá o seu imediato lá. Disse, cara, como é que pode? Passei a vida me dedicando à causa, evangelizando, fui padre, e ganho tudo de prata, e o João, irresponsável, ganha tudo de ouro. Olhou para ele assim e disse, quer saber o que foi que houve? Disse, quero. Vem cá. A questão é o seguinte, não sei se você percebe, mas nos últimos anos, o povo não ia para a igreja mais.
os poucos que iam era só por consideração. A cada dia que passava, tá certo, ia diminuindo a quantidade de fiéis. É tanto que terminou com você e 5 fiéis na igreja. Já o João, cada capotada que ele dava, ele convertia 5, 6. Ficava assim, ó, se eu escapar dessa... Então, bora da história. Brincadeiras, a memória da história é... Os resultados que você entregou foram úteis, eu agradeço, conheço, reconheço. Ele trouxe até aqui, né? Mas não dá para você ficar tendo essa consideração e não fazer o que tem feito. O que você está dizendo aí, que eu passo também um pouco disso também, sinto na pele, tá? Você conhece muito, né? E bom foi, nós temos o mesmo consultor, né? E aquele assunto que tratei com você, tratei com ele hoje. Ele disse, eu liguei para ele, você tá proibido de ligar para Dailton, porque são 2 doidos que acordam cedo, cheio de sonho, cheio de ideia, você tá proibido de ligar para Dailton. E é muita pressão assim, tá? Ele passou amanhã comigo. Foi, 8 a meio-dia. Pronto. Então, resumindo, né? Então, assim, o que acontece? Você, quando é adolescente, quando é criança, você tem uma roupa que você veste. Adolescente, outra roupa. Adulto, outra roupa. Uhum. A roupa que você veste quando é criança cabe em você quando é adolescente? A de adolescente cabe em você quando é adulto? Assim são as empresas. Você fala uma coisa aí que é essa mudança, e eu traduzo isso, gente, que é o seguinte, a pior fase para o empresário, se você me corrija, é a que você está vivendo, que eu estou vivendo. Por quê? Você, quando é pequeno, você trata com o cara ali direto. Isso. Quando você vai para um outro patamar, você tem que colocar alguém ali no meio para fazer, né, isso aí, o tático, aí você tem agora uma liderança que pensa de um jeito, o tático de outro e o operacional de outro. Para você alinhar isso aí... Sabe o que acontece? A empresa muitas vezes não vê os gestores como uma equipe. Eu sempre digo, existe uma outra equipe aqui dentro da empresa, que não é só a equipe da logística, a equipe do marketing, a equipe comercial. Existe uma equipe de líderes, né? E como é que essa equipe está trabalhando? Ela está trabalhando em equipe ou não? Então, isso é um ponto importante, porque, assim, é uma das coisas que eu pergunto logo assim que eu entro na empresa. Hoje, eu teve 2 empresas novas que eu comecei a atender, e foi a primeira coisa, cadê o organograma? Deixa eu ver quem são os cabeças, quem são os seus braços direitos, quem são as pessoas que poderão ser seu braço direito. E vamos lá alinhar essa equipe para exatamente fazer o que precisa ser feito. Né? O que você, e não o que é bom, faz o que tem que ser feito. E começar a eles fazerem o que você faz. Né? Aí eu até brinco com alguns assim, a minha ideia é expulsar você da empresa. É fazer você ir subindo no organograma a ponto de ter alguém que assuma a presidência da empresa. E você vira só conselheiro. Ah, isso é meu sonho de consumo. Tá, mas tá longe. Mas quando é que isso acontece? Quando você começa a preparar seus líderes, seus gestores para fazer parte do seu trabalho. Passa a ser um empreendedor e não um emprisioneiro, não é isso? Exatamente. Eu tô fazendo lá com o nosso colega lá um programa de desenvolvimento dos nossos líderes. Toda sexta de manhã a gente criou um programa chamado Lidere. São 4 horas, todas as sextas-feiras de manhã, para levantar esse nível, para botar a turma, porque a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente quer que todo mundo cresça, mas a gente também não pode ficar preso. Deixa eu só acrescentar 2 coisas que eu não tive oportunidade antes. Primeiro... Só para não perder isso aí, você pode levar o cavalo até a água, mas não pode obrigar ele a beber. É verdade, você não consegue, né? Então, o que eu queria acrescentar é que foi falado aqui sobre essa questão da portabilidade. Eu acho que isso é super interessante, sabe? Eu até falo assim da metáfora de você ter uma gaiola com a porta aberta, né? Que o pássaro está ali porque quer. Isso nos obriga o tempo inteiro a nos superarmos, a ficar o tempo inteiro fazendo o seu melhor para poder segurar esse cliente. Eu acho isso é um promotor de desenvolvimento, né? Se não fosse assim, se tivesse por força de um contrato, talvez nós nos acomodássemos, né? E a outra coisa, quando tu falou na jornada, é que você até falou assim, identificar os pontos onde a gente agrega valor, eu acho massa. Mas eu acho importante também, muito importante é você ver aonde tem atrito, aonde tem fricção para você tirar, né? E aprender. Muitas vezes, a melhor experiência do cliente é quando ele consegue ir suave na nave ali, né? Quando você consegue tirar do caminho dele todos os obstáculos, né? Porque você for tirando os atritos e o cara vai fluindo. Muitas vezes mapear as arestas é até melhor do que onde agrega valor, porque aí ele vai chegar facilmente onde agrega valor, sabe? Quando você tira os impedimentos da jornada. Eu tô terminando aqui, né? Vamos lá pro jantar no meu nome, no Alma Terra, um restaurante tá abrindo aqui
aqui no Miramar, tá certo? Aí uma casa maravilhosa aí que vem aí com uma proposta diferente, pra viver uma experiência. E, tá certo? Eu vou dizer para ele como é que vai ser a minha experiência lá. Eu vou julgar o restaurante dele pela uma corrente se rompe por onde? O elo mais frágil. O elo mais fraco. Então, o elo mais fraco vai ser a minha experiência lá. Qualquer pessoa que for lá. Quer que eu prove? Você chega num restaurante maravilhoso, tá certo? E o garçom te atende bem, o preço é compatível, tudo gera valor. Tá limpo, não demorou muito para você receber ali o atendimento, o clima tá gostoso, tudo gera valor. Aí você vai no banheiro. Chega lá, o banheiro tá todo sujo lá, derramando lá, você pisa, já se suja ali já. O que você vai pensar, gente? A comida tem esse gosto. É isso? Exato. Então, o cliente é isso. Ele julga você pela a parte mais fraca do seu negócio. Claro. E aí, pergunto para vocês aí, primeiramente para você, Maurício, quais são as métricas hoje usadas para ouvir o cliente? Qual é o tipo de pesquisa hoje mais utilizada? O que você recomenda aí para os clientes ouvirem no seu dia a dia? Se a gente tem 2 ouvidos e uma boca, temos que usar proporcionalmente. Eu participei de um evento ano passado e vou participar de novo esse ano em outubro, que é o maior evento da América Latina de CSX, né? Sucesso e Experiência do Cliente. E tinha lá VP da Azul, tinha RD Station, tinha Dior, só empresas grandes, Coca-Cola, Electrolux, só empresa grande. Hoje tem empresas com departamentos exclusivos para sucesso e experiência do cliente. Tem VP só para isso. Tem empresa que tem VP só para isso. CEO, enfim. E uma coisa lá que a gente... Assim, todos falaram a mesma coisa. O NPS é a base de tudo. O INPS e o NPS é a base de tudo. Ou seja, parece ser uma coisa que já está em desuso, mas não. Pelo contrário, tem gente que nem sabe o que é. Né? E não usa corretamente, né? Porque se o seu cliente lhe promove, se ele lhe indica, cadê a indicação então? Né? Não deixa espontaneamente. Então, existe... Se ele é neutro, tá, como é que você vai fazer para ele passar para ser promotor? E tem que fazer? Tem. E o detrator, qual a ação imediata que você tem que fazer? Obviamente que eu estou resumindo aqui, né? Mas assim, é extremamente importante você passar Vou lhe a medir... convidar para a gente fazer uma live só falando Só sobre NPS, isso. porque Vamos. nós temos uma plataforma que disponibilizamos para o nosso cliente dentro do grupo ou vendemos separadamente e, curiosamente, muitos que receberam, tá dentro do pacote, paga pela ferramenta, porque receber no pacote não é dado, não existe almoço grátis, né? Alguém paga pelo almoço, né? Eles não utilizam. Mas tem que saber, não é manusear a ferramenta, tem que saber gerar resultado com o que vem de lá. Exato. Dar o tratamento adequado. Nós, né? nós temos um case bem interessante com o NPS, né? Quando nós nos associamos, na época ao PPQ, hoje a Bracinove, né? A ferramenta veio junto. E só viemos a utilizar a ferramenta na pós-pandemia, né? E aí, onde foi o erro? O erro foi que a gente quis primeiro engajar o cliente, onde, na verdade, primeiro você tem que engajar o time, para o time entender a importância da ferramenta, que ela vai ser um termômetro para saber como está o seu próprio atendimento, né? Só para depois engajar o cliente. E aí a coisa começou a funcionar. Eu trouxe números aqui hoje. Em 2 anos, nós hoje temos na faixa de 37.800 avaliações. E já conseguimos chegar num nível de satisfação de 93%. Né? Nosso objetivo é 100%. Mas o interessante foi isso. O pulo do gato estava no engajamento do time. A gente queria engajar o cliente. Faça pesquisa, tal. Só que o vendedor ou o caixa, ele não comprava aquela ideia. Então, naturalmente, ele não conseguia engajar o cliente. Né? Dão estímulos, né, para elogios. Se seu nome aparecer no elogio, no final do mês a gente sorteia um jantar. Tem que estimular isso tanto faz o cliente parte da métrica quanto de o avaliação. colaborador. Né? Mas há controvérsias. Falar. Vamos lá, porque assim, eu também adoto o NPS, é uma ferramenta validada mundialmente e é a forma mais rápida, né, de você chegar a essa resposta. E eu já me incomodei com o número de respostas que eu tinha na minha empresa, até porque eu uso a ferramenta, a Josuel aí que nos disponibilizou e nos orientou e a gente utiliza. E eu me incomodava com o número de respostas.
E aí, José, não, pô, mas teu número tá muito bom, o percentual teu tá acima do que o mercado a trabalho. Eu disse, não, mas tem que responder mais, eu quero uma amostra maior e tal, até porque eu não atendo grandes volumes, o meu negócio é nichado, é boutique, então eu preciso de mais. E por um momento nós pensamos em fazer algo do tipo, de dar um estímulo. Mas nós fomos orientados a não fazer para não distorcer, não mascarar as respostas. Então, a gente resolveu não fazer. Também não estou aqui com a convicção do que é certo e errado. Só estou trazendo um outro ponto de vista e que pode também causar esse outro lado. Agora, só um parêntese rápido. Essa questão da coerência que a gente falou desde a primeira fala, e eu levo isso para tudo mesmo. Vocês acreditam que eu apliquei NPS com meus filhos? Eu tenho um filho de 14 anos e uma Você filha indicaria de 12. seu pai parabéns? Juro que eu fiz isso. Eu aplico. Eles não sabiam que Qual era foi? isso. Você tá em que zona? Eu Zona tô da bem, excelência, tô bem. de Sou qualidade? Mas, ei, peraí, teve alguma influência? Teve sorvete depois ou não? São promotores. Sim. Não, porque eu tava preocupado, porque eu sou um cara assim, louco pro trabalho demais, me dedico demais. E eu preocupado como eles percebiam isso. E aí, na verdade, eu não fui só no NPS, né? Eu fui mais, né? Tá. Mas eles não sabiam que eu tava me autoavaliando. Eu tava dizendo que era um Você tem trabalho. quantos filhos? 2 filhos só. Ah, então a amostragem foi 100%. Foi. Não, porque a Campinas não é equipe, não. né? Aí, assim, porque eu queria ver qual era a percepção deles em relação a mim, por conta do trabalho, né? Assim, o tempo que eu me dedico a eles, será que é suficiente? E a qualidade desse tempo, será que é suficiente? Como é que eles veem isso? Como é que eles veem essas minhas ausências por conta do trabalho? E eu me esforço muito. 14, 12 anos e até hoje eu nunca deixei de levá-los na escola. Eles têm uma rotina dura de tarde de atividades extraescolares e eu levo, faço questão de estar perto e tal. Mas ainda assim eu fico carregando esse peso, né? Será que estou fazendo a coisa certa? E aí eu fiz uma avaliação. Vou pegar o... Se você tivesse me dito que ia fazer a avaliação, eu teria aconselhado que sim, só pediria para não ser você que aplicasse, para não ter influência. Tá? Faz sentido. Mas Mas já vamos lá. que você está falando de coerência, eu acho que também os números... Obviamente, existe o risco de estar mascarado, né? Aquela informação. Mas, normalmente, ela tem coerência com o resultado da empresa. Então, normalmente, quando começa... Deixa eu explicar para você isso aí, tá? Vou explicar isso aí. O que acontece? Não é errado nem você dar estímulo e nem é errado você não dar. Você pode dar, o que você tem que manter é a perenidade. Se você quer fazer uma campanha, pegar uma amostra... Gente, é o seguinte, quem for premiado aqui, tá, quem tiver assim, o melhor resultado, tá certo? Assim, nas avaliações, o elogio, você vai ser premiado, tá certo? Agora, se você faz uma campanha que você coloca um benefício e faz uma sem benefício, ela vai dar distorção de cara. Eu fiz assim. Segundo, por exemplo, tá? Se você der assim, ó, eu já vi algumas empresas grandes fazendo isso. Quanto é que custa lá o seu custo para o cliente, tá certo? Quanto custa, tá? O CAC. O CAC. Custa 2% da venda, um exemplo, tá? Então, vou fazer o quê? Vou pegar, dar 2% da venda para quem responder no final. Se você coloca assim, ó, responde a pesquisa e você ganha 2% no final, ele vai responder, ele tende a avaliar para cima. Não está certo nem errado. Agora, a próxima campanha, se você fizer e não der a cerejinha do bolo, a cenourinha, ele vai avaliar diferente. Então, o que a gente aconselha é o seguinte, mantenha a perenidade no formato que você faz. E se senão é disser, você dando 10, ganha 4%. Aí pronto. Eu fiz gente, deixa eu passar para você falar aí, tá? Mas tem que... estamos caminhando aí para o final, queria a mensagem final de cada um, tá certo aí? Pra gente... Estamos aqui há 1h04, ficaremos aqui uns 3 dias, eu acho. Ou mais. E olha que hoje não saiu vinho não, né? Vai ser no Alma Terra, que eu chamo carinhosamente Alma de Gato, porque lá é um restaurante que nasceu com esse propósito de... não, na verdade é o seguinte, eu vou explicar isso aí, tá? Lá, onde vão abrir o restaurante, era uma casa, e essa casa, muito bacana, uma casa assim, com um estilo aí mais antigo, não é isso? É uma boutique, né, na verdade, né? Só que lá tem um pé de árvore e tinha vários gatos nessa árvore, né? Aí ele colocou o nome de Alma Terra. Eu digo, amigo, coloque Alma de Gato, que é muito mais bacana. Por quê? Em homenagem aos pets que tem aqui, tá certo? Então, eu vou chamar, igual o podcast anterior, que o nome dela é Anne Silva, uma menina que eu vivo na casa dela comendo sopa lá, nossa atriz global. Eu vou estar chamando ela de Ana Max. Aninha e pronto, rapaz, entendeu? Então, vamos para o Alma Terra daqui a pouco, carinhosamente chamado de Alma de Gato. Vamos lá.
Maurício, dê você falar aí, por favor, e já faça suas considerações finais. Também, o que você mudaria hoje se você pudesse voltar no tempo aí e com os seus aprendizados, o que você mudaria? Até porque a gente está aqui com um propósito, estamos gravando esse episódio aqui às 20 horas e 49 minutos de uma sexta-feira. Tiramos aqui o cara de casa que passa pouco tempo com os filhos por causa do dia a dia, mas está aqui conosco. Nilton está perdendo aqui um aniversário, nem sei quem é o aniversário. Oi? De aniversário. Uma vizinha. Manda um abraço pra ela aí, vá. Tá certo? Vou chegar, tá certo? E Maurício, que assim, vai depois pro Inglaterra, trouxe até a esposa que tá aqui conosco também, não é isso? Como é que ela chama, Maurício? Andréa, obrigado aí por estar aí acompanhando aí o seu digníssimo aí nesse momento, tá? Maurício, com você, Maurício. Foram 2 provocações aí, né? Gestor, estude. Se atualize, tá certo? Porque como foi falado aqui também uma frase que eu vou tirar do contexto e trazer para cá agora. O que você aprendeu até agora só vai te levar até aqui. Você precisa aprender mais para te levar mais longe. Colaborador, líder, gestor de empresa também faça a mesma coisa. Se mantenha atualizado com o que está acontecendo no mercado. Eu vejo muito, Josué, pessoas da nossa faixa etária, né, Josué? Qual é a sua? 5.2, muito bem vividos. A faixa... Tu é de 71, é? Não, é a faixa etária. Você é mais novo, Tu é tá? de 71, que é? é larga. Tu é de 71, é? Sou de 71. E eu Então- acabei de ver a gravação do podcast passado, ele tinha 27 no podcast passado. 27. Porque é 52. Eu pego o dobro quando eu quiser. Não, mas essa faixa vai dos 20 aos 60. Ah, tá. Na faixa tá. Estudem. Porque assim, a gente ainda tem gente que virou a pandemia, passou a pandemia e ficou lá atrás. Eu fiz vários vídeos na época dizendo, gente, se atualiza que vai ter uma mudança. Parece um clichê falar sobre isso, mas é incrível que tem gente que parou no tempo, em termos de gestão, em termos de entender cliente, de entender jornada do cliente. Se falar jornada de cliente, CSX, NPS, a pessoa não sabe nem o que a gente está falando. Ele não tem Sopa de sequer. leite. Tomara que Eu ia esse falar aqui finalzinho sopa, de né? podcast tenha alguém assistindo, né, para escutar esse recado, né? Porque normalmente vê os primeiros minutos do podcast e não quer ver mais, né, para ver o que aconteceu. Então, nem sequer um podcast de 1 hora a pessoa assiste. Então, é duro falar Quem isso. chegou pra até alguns. aqui aprendeu Parabéns, mais. parabéns. Porque, assim, tem que estudar, tem que se desenvolver. E o que eu faria de melhor na minha carreira é ter começado a estudar mais cedo ainda sobre isso. Né? Mas porque hoje eu não paro mais de estudar. Eu tenho 2 livros escritos, eu não paro de fazer curso, eu não paro de pagar. Ou seja, faz parte da minha lucratividade reinvestir em conhecimento. Então, assim, se você não faz isso, nem faz isso com sua equipe, onde é que vai? Algum concorrente está fazendo. Né? Algum concorrente está fazendo isso. Né? E eu vi que os meninos aqui estão bem antenados, os termos que eles utilizaram, né? A gente percebe que eles estão antenados. Por isso que a casa chamou, toda né? é a casa toda e por isso que eles estão antenados, né? Está crescendo aí, É tá? isso aí. Tem Parabéns. muita gente ainda que confunde o Customer Success com Customer Service, né? Que é a galera de atendimento. Tem muita essa confusão, né? Isso. Muito bacana. E aí, vocês agora, tá certo? O que vocês deixam de mensagem aí para esses pessoas mais jovens que estão aí buscando empreender, buscando melhorar, crescer com seus negócios, vocês estão passando por esse processo. O que vocês deixam como mensagem? Só para você, Nilton, agora, tá? Eu vou pegando o gancho de Maurício. Eu acredito que o conhecimento é a base de tudo, né? E principalmente executar o conhecimento, né? Você falou em pandemia, Maurício. Eu acho que a gente vai passar uma pandemia todo ano agora, porque as mudanças elas estão ocorrendo de uma forma tão rápida, Muito né? mais rápido. Semana passada eu tive acesso a um dado que a Shein cresceu em um ano 300%. Ela hoje tem mais participação no mercado do que a Riachuelo e de que a C&A, que tem uma capilaridade de lojas físicas gigante, né? Ou seja, a Shein não tem uma loja física. Então, isso é uma disrupção grandiosa, né? Então, acho que a gente vai passar uma pandemia aí todo ano, né? Então, o que vai dar sustentabilidade é o conhecimento, né? E a forma que você compartilha esse conhecimento e coloca em prática. Eu acho que é por aí. Meu filho de 8 anos pediu um brinquedo, esse pai, agora não. Por que brinquedo hoje, né? Porque eu não dou tudo que eles pedem, não. Segundo o sábio, se o menino quer muito brinquedo, não dê. Porque no dia que você der, perdeu o desejo dele, tá? E aí, não é nada. Não, papai, na Shein tem.
Eu, como assim? Eles, na Shein tem, que eu pesquisei e tem. E pra ver como é que é, né, rapaz? Então, assim, como essa galera tá vindo aí para esse mundo cada vez mais acelerado e disruptivo. Meu amigo Adeilton, obrigado por ter comparecido mais uma vez, tá certo? Qual é a sua mensagem final aí para essa galera? E se você faria alguma coisa diferente na sua vida? Eu perguntei tantas vezes aqui já. Não, eu agradeço demais o convite, um prazer estar aqui dividindo a mesa com vocês. Aprendi muito, tenho certeza que saí melhor que cheguei. E vou te dizer assim, eu não faria nada diferente não, porque eu acho que cada queda me ensinou alguma coisa, sabe? Cada dificuldade me ensinou alguma coisa. E eu queria acrescentar algo que os meninos falaram, que eu achei muito interessante também, a respeito do conhecimento, do aprendizado contínuo, né? Porque antes a gente tinha aquela história de terminar os estudos, né? Que isso não existe, né? É verdade, não termina nunca. Rapaz, tu denunciou a idade. Não termina nunca, né? Na verdade, a gente leva isso paralelo. Mas, para mim, o conhecimento, ele é meio, né? Ele não é fim. Então, assim, aprendi uma definição de empreendedorismo num livro do meu filho, quando tinha 8 anos, o Marista Pio X colocou uma disciplina de empreendedorismo. Eu achei super interessante. Eu fui ler e a definição era assim: ser empreendedor é você entregar o seu melhor para o universo a todo momento. Então, eu tento me guiar por isso. E aí, se eu tiver que dar um conselho a qualquer pessoa, eu diria isso. Entrega o teu melhor sempre, como filho, como pai, como empregado, como chefe, como qualquer coisa que seja, entrega sempre o teu melhor. Agora, para tu entregar o teu melhor, tu vai buscar conhecimento, tu vai ter que aprender, tu vai ter que estudar, para você sempre entregar o seu melhor. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa. Bacana, Adeilton. O que eu tenho comentado sobre quem passa por aqui é que, por incrível que pareça, todos, sem exceção, nunca vi nessa mesa aqui ninguém se economizar. Todos entregam tudo que sabem e ao máximo. Eu sinto isso, eu vejo nos olhos das pessoas como brilham quando elas podem contribuir. Me arrepio todinho aqui, tá vendo? Porque assim, é exatamente... Você não percebe, eu me arrepio também. É exatamente o propósito desse projeto. Eu encontrei aqui TV, rádio, MP3, que você pode gravar e escutar lá depois. Eu encontrei aqui muita coisa nesse ambiente de podcast. Eu sou apaixonado por esse projeto aqui. Assim, pra mim, eu já passo a semana já, qual é o dia, porque eu gravei 2 hoje aqui. Mas eu saí daqui, parei, tô mais doente, tem mais essa, não. Tô com uma febre danada, não disse a ninguém. Entendeu? Vim porque tinha um compromisso. Tá se arrepiando, né? Também é o frio, né? Mas não foi por causa do frio, não, que eu tava arrepiado direto, nessas horas. Então, assim, e eu vejo isso aqui, eu sinto isso aqui em todos que participaram aqui. Eu queria agradecer demais a todos, desde o primeiro episódio, tá certo? Então, assim... E o nosso propósito é esse, assim, porque na hora que você divide o seu conhecimento, você multiplica ao mesmo tempo, tá certo? Então, eu acho que se alguém que nos acompanhou até aqui conseguir sair com pelo menos um insight ou um estalo, como diz aqui pra gente, tá certo? Valeu a pena estarmos aqui nessa noite aqui, nos propondo aqui a passar um pouco do nosso conhecimento. Então, vai lá, compartilha, vai lá, comenta e mais uma vez aí, obrigado a todos vocês e a todos que nos acompanharam até aqui. Quem veio até aqui aprendeu mais, foi ou não foi? A gente vê o mundo da janela do nosso conhecimento, grave isso. Bacana, obrigado pessoal. Valeu, obrigado. Valeu.